atenção para o texto, a palavra de Deus, texto que lemos. Antes, porém, quero louvar a Deus pela vida dos nossos queridos irmãos aqui na extensão da Igreja São Francisco. Quero louvar a Deus pela Jadesma, sua coordenação. Deus abençoe, Mariana, pelo convite. Deus abençoe nosso irmão John Everett. Por que não dizer a dupla, né? Uma dupla aí abençoada. Vamos saber. É bom sair um pouquinho para ver as coisas como elas acontecem. Deus abençoe em nome de Jesus. Sempre uma alegria servir a igreja do Senhor e rever os irmãos. Deus abençoe a jovem Valquíria, nossa auxiliar ali no setor de algodões, prestando um excelente trabalho para o reino de Deus. Deus abençoe o nosso querido cooperador Gilberto, que é pastor local aqui na extensão, presbítero Paulo Terra. Enfim, Deus abençoe a cada um, os cooperadores. Que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da vida de cada um dos seus servos. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Muito bem, voltando para o texto. Nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 11 e 12, lemos também o versículo 18. Mas para fazermos a exposição desse texto, é interessante darmos uma olhada no contexto desse texto, no fundo histórico desse texto, para termos uma melhor compreensão. E vamos encontrar este fundo histórico do texto no mesmo livro que leva o nome do profeta Samuel, no capítulo de número 8, a partir dos primeiros versículos. Nós vamos encontrar o povo de Israel sendo cuidado por Deus, sendo liderado literalmente por Deus, mas num período de 450 anos aproximadamente, Deus dava juízes para julgar as causas do povo. E o texto vai dizer que o último juiz desta etapa, pelo menos oficialmente e na ótica de Deus, e foi esta ótica que prevaleceu, foi o profeta Samuel. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel chegou à idade, já não era mais um moço, já não era mais um jovem, já não era mais um menino, já era velho e não tinha mais condição de julgar as causas de Israel. E o texto vai dizer também que Samuel, muito desejoso que aquele sistema permanecesse e que aquele governo teocrático prevalecesse, ele então constitui como juiz de Israel seus dois filhos, seu filho mais velho Joel e o seu segundo filho Abiás. Mas a Bíblia vai dizer que os seus filhos, para a tristeza do profeta Samuel, que serviu a Deus desde a sua tenra idade, e é bom entender, e vocês lembram perfeitamente quem foi este agora senhor, velhinho, sem mais vigor e sem mais força física e discernimento de certa forma para julgar as causas de Israel. Foi aquele menino que foi gerado debaixo de oração, debaixo de lágrimas, debaixo de uma promessa, e que esta promessa custava a acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia, a sua mãe descendo para a adoração, ou subindo para a adoração, já não tinha mais prazer e contentamento como as demais
pessoas. As pessoas já haviam comido, bebido, recreado e estava em um momento de descontração, mas a sua mãe, a saber, Ana, se afasta um pouco do meio da multidão. E próximo ao templo, ou na interna do templo, ela começa a falar com Deus de forma silenciosa ou de forma interna, apenas no seu coração. Apenas bagunçava os seus lábios, de sorte que ninguém podia compreender o que ela estava falando. Mas Ana tinha convicção de uma coisa: há um Deus nos céus que é capaz de sondar os nossos pensamentos e de sondar os desejos dos nossos corações e saber o que é aquilo que está provocando angústia e dor no coração de um servo seu. E era o que estava acontecendo com Ana. Deus então ouve a oração de Ana, depois do sacerdote Eli interpelar, questionar, a colocar na condição de alguém que estava possuída de vinho, mas era dotada de total respeito e de compreensão para com a liderança, embora já não estivesse tão bem na presença de Deus. Ela diz para ele: a tua serva não está embriagada como estás pensando ou estás falando. A tua serva é uma mulher de alma angustiada ou de espírito angustiado. A tua serva apenas está lamentando diante de Deus, colocando diante de Deus os seus lamentos. Então ele emprega uma palavra profética e diz para Ana que a tua petição tenha resposta e que Deus haja conforme a tua oração. E a Bíblia vai dizer que num tempo determinado, Ana já balançava o pequeno Samuel em seus braços e já glorificava a Deus e trazendo um cântico de louvor ao nome do Senhor, dizendo: Deus é o Deus que toma, mas Deus é o Deus que dá. Bendito seja o seu nome. Entenda uma coisa: Deus, quando promete, Ele cumpre. Deus, quando planeja, Ele executa o seu plano, porque Ele é Deus e ninguém pode impedir os projetos deste Deus. Agora Ana é uma mãe alegre, uma mãe feliz, mas logo nos primeiros dias da sua alegria, ela lembra que ela voltou um voto a Deus. E o seu voto foi: se o Senhor atentar para a angústia e para a oração da tua filha, e o Senhor lhe concedeu um filho, eu prometo-te que eu o trarei e o entregarei em tua casa, para que ele te sirva todos os dias da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ana voltou e Ana cumpriu o seu voto. Traz Samuel aos pés e aos braços do sacerdote Eli, e agora o menino Samuel começa a desenvolver-se, começa a crescer sobre a sombra do sacerdote Eli, na casa do Senhor, no templo do Senhor. A Bíblia vai dizer que Samuel ainda é muito jovem, mas o Senhor, que ouvira a voz e a oração da sua mãe, visita Samuel e o chama para o ministério profético e para o chamado sacerdotal. Samuel, desde então, começa a servir ao Senhor com dedicação, gasta a sua juventude, gasta a sua vida plena, chega a sua velhice servindo a Jesus. E a Bíblia vai dizer que servindo ao Senhor, julgando as causas de Israel, executando o juízo segundo a vontade e o querer de Deus. Mas chegando à idade, ele já não tinha condição de julgar, já não tinha condição de executar juízos. Então ele chama os seus dois filhos e, mesmo sem Deus orientar, ele os constitui juízes sobre Israel. E o capítulo 8 vai dizer que então os filhos de Samuel já não conseguiam andar pelos caminhos de Samuel, ou seja, pelos caminhos do Senhor. A reta orientação e o reto juiz que Samuel sempre executou, o reto juízo, já não mais englobava os seus filhos. E a Bíblia vai dizer que os seus filhos agora começam a se corromper, começam a aceitar suborno e não mais julgava de forma reta a Israel. Então os anciões de Israel se reúnem e vai a Samuel e diz a Samuel: tu já és
filhos não andam pelos teus caminhos, ou seja, os teus filhos deixaram a orientação que receberam, os teus filhos deixaram os conselhos, deixaram os estatutos do Senhor e já andam por outros caminhos, embora tenham vigor, embora sejam jovens, mas não mais andam pelos caminhos do Senhor. Se não anda pelos caminhos do Senhor, não serve para julgar as causas do Senhor. Aquilo muito entristece a Samuel. Samuel vai orar a Deus, vai conversar com o Senhor e começa a lamentar, e o Senhor diz a Samuel: não chores, não fique triste, não fique angustiado, faça como o povo está pedindo, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, porque os anciões estão dizendo: Samuel, não queremos mais o seu conselho, não queremos mais os seus juízos, porque você até ainda anda na presença de Deus, mas já está de idade avançada, não podemos acatar os juízos dos teus filhos, porque teus filhos não andam pelos caminhos do Senhor, conforme tu orientaste. Queremos um rei, como todas as nações vizinhas também tem rei para julgar as suas causas. Entendemos que Israel até então estava andando segundo a vontade de Deus, porque Samuel, mesmo já tendo idade avançada, ainda conseguia interpelar, ainda conseguia orientar, mas eles rejeitaram a Samuel, rejeitaram ao Senhor, porque começaram a olhar para as nações vizinhas, começaram a olhar para o mundo, e aqui a gente compreende que é um perigo eminente para quem está debaixo da liderança de Deus, para quem está debaixo da vontade de Deus, para quem está debaixo da mão de Deus, que começa a olhar para fora, começa a olhar para o vizinho, começa a olhar para as pessoas que andam segundo os deuses pagãos. E havendo então este comportamento, a probabilidade das pessoas se darem mal é muito grande. Mas Deus diz a Samuel: faça conforme eles estão pedindo. 1 Samuel 8. E então a Bíblia diz que Samuel se consola, e eles traz para Samuel o nome de um jovem forte, de um jovem simpático, de um jovem valente, de um jovem corajoso, de um jovem acostumado a adentrar de mata adentro e trazer jumentas e resgatar animais. Aquele jovem era Saul, e Saul torna-se o primeiro rei de Israel e reina por 40 anos ininterrupto. A Bíblia vai dizer que chegando o final do reinado de Saul, Saul já não fazia mais a vontade de Deus, Saul já não agradava mais a Deus, Saul já começara a consultar feiticeiras, e Deus já não se agradando dele, Deus começa a rejeitar a Saul. Mas Samuel, na condição de ainda profeta em Israel, continuava tolerando a Saul, até que Deus aparece a Samuel e diz a Samuel: até quando tu terás dós de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite e vem, porque enviar-te-ei a casa de Jessé, o belemita. 1 Samuel 16, versículos a seguir. Samuel então começa a temer, começa a ficar preocupado, e diz: como é que eu vou à casa de Jessé? E se Saul descobrir que eu estou indo à casa de Jessé, separar um filho dele para rei, o que é que acontecerá comigo? O Senhor orienta Samuel e diz: vai, e quando chegar na casa de Jessé, quando chegar em Belém de Eufratas, diga: eu vim sacrificar ao Senhor, venha sacrificar comigo, bendito seja o nome do Senhor. Samuel agora cria coragem, pega o vasilhame, pega o chifre de carneiro, enche de azeite e desce a Belém Eufrata, no objetivo de que Deus escolha um rei para Israel. E aqui eu entendo duas questões. Primeiro, Deus aceitou que Saul reinasse sobre Israel, mas não era a vontade absoluta de Deus, porque a gente precisa compreender: Deus é um Deus absoluto, mas Deus é um Deus permissível. Existe a vontade absoluta
que ele responde, e mesmo sem ser a vontade absoluta, ele permite, mas ele vai monitorando, dizendo: eu vou deixar você ir até certo ponto, mas eu já estou providenciando um plano B, porque não é o meu querer absoluto, mas quando chegar a hora de o meu querer absoluto imperar, eu vou manifestar a minha graça, eu vou manifestar o meu poder, eu vou manifestar a minha glória e vou executar os meus projetos. Entendamos isso. E foi isso que aconteceu. A Bíblia vai dizer que, não sendo a vontade absoluta de Deus que Saul reinasse sobre Israel, Saul está no trono, mas Deus está providenciando um substituto para Saul. Saul está dando as ordens, mas Deus está providenciando, procurando um substituto para Saul. E Deus começa a procurar entre Israel. E o texto e a Bíblia vai dizer, Salmos de número 89, versículo 20. O texto vai dizer: e achei a Davi o meu ungido, a quem ungi com meu santo óleo. Ou seja, só se acha o que procura. Enquanto Saul estava reinando, Deus estava passeando no meio de Israel, dizendo: eu preciso encontrar alguém de características marcantes, eu preciso encontrar alguém diferente de Saul, eu preciso encontrar alguém e torná-lo ungido meu, bendito seja o seu nome. Por isso a expressão achei a Davi, ou seja, encontrei o que procurava. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 21 e 22, o texto vai dizer da mesma forma, Lucas parafraseando esta afirmativa de Deus, dizendo que quando o reinado de Saul estava para se encerrar, Deus já havia encontrado o seu substituto e havia falado: achei a Davi, homem segundo o meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você: é Deus que levanta, é Deus que escolhe, é Deus que separa e é Deus que unge. Bendito seja o nome do Senhor. Só precisa estarmos na dispensação dele, só precisa termos um coração segundo o coração dele. E eu acredito plenamente que nos dias atuais, em pleno século 21, Deus ainda procura no meio dos jovens, Deus ainda procura nos lares cristãos alguém segundo o seu coração, para um projeto específico, alguém de características marcantes. E eu venho dizer nesta noite: Deus vai encontrar você. É bom você estar na brecha, é bom você estar na posição, porque Deus está procurando para os dias atuais alguém segundo o seu coração. Tem crente aqui segundo o coração de Deus? Levante a mão para adorá-lo. Tem, levante a mão para adorá-lo, porque Ele está procurando. Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Atos 13, 21. Se Deus achou, era uma questão de tempo para Deus tornar notório o seu achado, para Deus tornar público o seu achado. Podemos dizer que Davi era homem de característica marcante, embora ainda muito jovem. E percebemos pelo texto que lemos, Samuel chega à casa de Jessé, os seus filhos estão reunidos, e um a um vai entrando na presença de Samuel. E o texto vai dizendo que quando Eliabe entra, o primogênito, Samuel olha para Eliabe e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porque Samuel estava com a figura de Davi na sua mente, com a figura de Saul na sua mente. Qual era a figura de Saul? Um homem forte, um homem robusto, um homem belo. E logo vem à tona a questão do ditado e da ótica humana. Se é para substituir alguém, que seja outro com as mesmas características, ou até melhor. Não é essa a nossa ótica? Nunca aceitamos que seja alguém
diferente, mas Deus trabalha diferente de mim e de você. Às vezes eu digo é esse, Deus diz não é esse, eu quero outro, aleluia. Quando Samuel raciocinou e o seu coração maquinou, Deus disse a Samuel: ei Samuel, não olhe para a aparência. Ei, não olhe para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu olho lá dentro, aleluia. Deus estava dizendo para Samuel: este é bonito, este é belo, este é forte, mas o coração não é segundo o meu. Eu já vi o coração dele, é diferente. Não quero, não serve, não serve, passa, pode mandar entrar o próximo. E foi mandando entrar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. E vamos adiantar porque eu só tenho 9 minutos. E o texto vai dizer que quando entrou o 7º filho de Jessé, então Samuel olha para Jessé e diz: não é possível, o Deus que eu sirvo não se engana, o Deus que me mandou aqui sabe por que mandou. Então me responde uma coisa, Jessé: acabaram os teus jovens, acabaram os teus filhos. Então Jessé lembra que o pequeno e ruivo Davi também é filho seu. Não estava na lista de Jessé, mas estava na lista de Deus. Não estava na lista de Samuel, mas estava na lista de Deus. É bom estar na lista de Deus, porque quando estamos na lista de Deus, ainda que os homens queiram se confundir com alguém mais belo, mais aceitável, e queiram impor as mãos, a mão do Todo-Poderoso entra em ação e diz: não faça bobagem, não foi esse que eu escolhi, não foi esse que eu ungi, porque nos anais da presciência de Deus eu já achei a Davi. Só preciso revelar a Jessé quem é o meu ungido, a quem eu já ungi. Bendito seja o nome do Senhor. O texto é claro. A perplexidade do profeta Samuel: acabaram os teus mancebos, acabaram os jovens. E então o texto vai dizer, e fecha a Bíblia, que Jessé diz: não, ainda falta o mais jovem deles, falta o mais moço. Esse está no campo, tomando conta do rebanho. Esse está apacentando ovelha. Certamente, se fosse eu, já diria para Jessé: tem tudo para dar certo, porque o projeto que Deus tem para a vida dele é justamente para cuidar de ovelhas, é justamente para cuidar de rebanho. Então manda buscar, disse o profeta. E tem um porém: Eliabe é bonito, Abinadab é bonito, Samar também é, que eram os 3 mais velhos. Então esses ficam aí de parte. O senhor chefe da casa, todos que estão na casa, ouçam o que vou dizer: ninguém vai se assentar à mesa até que o desprezado chegue. Ninguém vai sentar à mesa até que o ruivo chegue. Ninguém vai sentar à mesa até que o mais jovem chegue, porque embora alguém rejeite os jovens, mas Deus escolhe o menor, porque grande é ele, poderoso é ele. E quando ele escolhe, ele pega os que não são para fazerem ser. Eles pegam o improvável para tornar provável, porque o nome que deve ser glorificado é o nome dele, o nome que deve ser adorado é o nome dele. E se a Ujadesma vem para adorar, a igreja vem para adorar, adoremos o nome Todo-Poderoso. Canta. É verdade que muitas vezes no meio da família alguém olha para você, ou já olhou para você e disse: esse aí não tem jeito, essa aí não vai dar que preste, esse aí vem para colocar sal na moreira, esse aí vem para dar trabalho. Ei, está enganado. Os olhos de Deus estão procurando o menor, e ele achou você. E uma vez que achou você, ele mesmo te escolheu para a glória do seu nome. Em 7 minutos eu concluo a reflexão. Manda buscá-lo, e ninguém se assenta à mesa até que ele venha, até que ele chegue aqui. Não sei quanto tempo durou, mas sei que ninguém se assentou à mesa.
Quando de repente o jovem ruivo, com cheiro de ovelha, com traços do campo, com marcas do campo, chega aí, eu percebo e posso conjecturar comigo que Davi, sendo Davi, ele não chegou de supetão. Porque quem é escolhido tem marcas, tem características diferenciadas. Ora, nunca tinha sido chamado de forma excepcional, nunca tinham lhe convocado de forma excepcional. Os mais fortes, os mais belos, que era quem deveria estar no campo, estavam em casa, mas ele, na condição de menor, estava cuidando do rebanho. E por que agora chamá-lo? Mas o mensageiro chegou e disse a Davi: teu pai está te chamando. Davi disse: chamando a mim? Sim. Ora tá, não é hora de almoço, não é hora de refeição, não é hora de ir para casa. Por que está me chamando? Ele disse: eu não sei, mas vou lhe dar uma dica, tem um profeta lá em sua casa. Se tem um profeta lá, com certeza tem algo de Deus. Mas é bom ser prudente. Já diz o ditado que prudência e canja de galinha não faz mal a ninguém. Davi chega e vem de fininho. Quando Davi bota a cabeça na porta, o Espírito de Deus diz a Samuel: levanta e unge, porque este aí é. Antes que Samuel tivesse que questionar a Deus, Deus já foi sanando as dúvidas de Samuel, dizendo: levante e unge, é esse aí. Aleluia! Mas não é esse, não, é esse aí, levanta e unge. Aleluia! Samuel então pega o chifre de azeite, derrama o óleo sobre Davi. E o texto vai dizer o seguinte: e daquela hora em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia! Ei, daquele momento em diante, Deus começou a convergir para trazer à tona o nome do rejeitado da casa de Jessé, a saber, Davi. O texto vai dizer que Davi foi ungido, mas Davi continuou sendo Davizinho. Davi já tinha unção de rei, mas Davi continuou cuidando do rebanho. A diferença é que agora ele tinha unção, e unção traz um peso. Eu vou repetir: a diferença é que agora ele tinha unção, e unção traz um peso de autoridade. Um peso de força sobrenatural. E quem tem a unção de Deus e está sob o comando do Espírito de Deus, porque a interpretação da exegese que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi é nada mais ou nada menos do que, a partir daquele instante, Davi não tinha mais domínio da sua vida. A partir daquele instante, era o Espírito de Deus que decidia por Davi, era o Espírito de Deus que agia na vida de Davi, era o Espírito de Deus que empoderava Davi para cuidar do rebanho de forma diferenciada. Davi certamente voltou ao campo, e quando Davi está em uma das suas manhãs, tarde, cuidando do campo, manhã ou tarde, como você quiser entender, cuidando do campo, a Bíblia vai dizer que de repente surge um urso, e o urso era muito feroz e vinha contra Davi. Mas quem tem a unção de Deus está guardado por Deus, dominado por Deus, conduzido e apoderado pelo Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus está sobre a vida de Davi, o urso não vai tomar o rebanho, porque apoderado do Espírito de Deus, ele vai contra o urso, consegue matar o urso, consegue pôr fim no urso e guardar o rebanho, porque era Deus dizendo: eu vou te usar de maneira poderosa quando ninguém está vendo, para quando precisar você contar o testemunho e alguém ver que o Senhor é contigo. Não sei quanto tempo passou e começo a concluir. A Bíblia diz que Davi está no campo e vem um leão, e vem de forma faminta e feroz para tragar uma das ovelhas do rebanho de seu pai. Mas agora não é mais aquele Davizinho sem unção.
Agora é um Davizinho apoderado pelo poder e pelo Espírito de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Davi vai nas barbas do leão, mata o leão e põe a salvo o rebanho. O tempo vai passando e o texto que lemos no versículo 18, para concluir a reflexão, diz que uma vez que o Espírito do Senhor havia se apoderado de Davi, com Saul, que ainda ocupava o trono em Israel, mas já havia sido rejeitado por Deus, aconteceu o inverso. Qual foi o inverso, pastor? O Espírito de Deus não estava mais com ele. Pelo contrário, o espírito mau da parte de Deus, ou seja, permitido por Deus, se apodera de Saul e deixa Saul atormentado. E então Saul faz uma reunião com seus homens de confiança, procurando a solução para aquele problema. E então diz para Saul: nós precisamos de alguém que toque harpa e toque muito bem. Nós precisamos de alguém que seja hábil para tocar harpa. Porque quando esse Espírito da parte do Senhor, nós lemos do texto, versículo 18 do capítulo 16, vier contra ti, este tocador de harpa tocará com habilidade, e esse espírito se afugentará, e então virá alívio sobre a sua vida, ó rei meu Senhor. Um homem toma a palavra, um segundo homem toma a palavra e diz: eu conheço um dos filhos de Jessé, aleluia. Eu conheço um dos filhos de Jessé, o belemita de Eufrates. Este é um homem valoroso, é valente, aleluia. Quem disse aquele moço da valentia de Davi, eu não sei, porque o mistério com Davi, o urso e o leão foi a sós, mas alguém já tinha ouvido falar que Davi era diferente, era diferenciado, e você vai entender que Davi só conta esse testemunho no capítulo 17, nos versículos bem no meio do texto, a Saul, quando não queria aceitar que ele fosse fritar Golias, o filisteu. Só então é que Davi conta, mas o moço sabia da valentia de Davi e vai traçando o perfil. Diz: ele é bom de harpa, ele é bom de dedo, ele toca bem, ele é ruivo, ele é de gentil presença. Ei, e tem a última característica que é fatal contra o diabo. O diabo não resiste. Qual é, meu servo Saul, meu senhor? O Senhor é com este jovem. Se o Senhor é com ele, espírito maligno vai bater em retirada. Se o Senhor é com ele, todo tormenta vai sair. Se o Senhor é com ele, ele serve para servir ao rei. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é com ele. Final do versículo 18. Saul diz: manda buscar. Me perdoe que já passei 2 minutos, eu tenho dificuldade. Até sou desobediente, mas não gosto de ser. Tenho dificuldade de desobedecer, principalmente essa questão do horário. Manda buscar. E foram buscar a Davi. Agora Davi é rei, mas não senta no trono. Saul é rejeitado por Deus, mas ainda ocupa o trono. E vai entender o mistério desse. Mas aquilo não incomodava o coração de Davi. Por quê, pastor? Porque Davi era um homem que estava sob o domínio do Espírito de Deus. Eu vou concluir porque não dá para prosseguir com o texto por conta do horário. E é porque o texto é longo mesmo. Mas enfim, deixe-me concluir. Não incomodava Davi o fato de Saul estar no trono. Porque Davi estava ali para servir ao rei de Israel. A unção que Davi recebeu não envaideceu a Davi. O poder do Espírito de Deus que conduzia Davi de uma parte para a outra, ao ponto de matar urso e leão, não envaidecia a Davi. E existe uma explicação lógica, e a explicação está no texto de Atos 13, versículo 21. Qual é, pastor? Ele tem um coração segundo o coração de Deus. E quem tem um coração segundo o coração de Deus, nada disso aqui lhe envaidece. Porque tudo isso aqui é transitório e passageiro. Davi sabia que mais cedo ou mais tarde
o velho Saul, ou o rei rejeitado Saul, ia descer do trono e ia chegar a hora dele ocupar o trono. Enquanto isso, ele estava servindo ao rei de todo o coração, para o bem de Israel, ao ponto de ir à guerra levar comida para os seus irmãos, e ouvir o gigante Golias bradando e se incomodar. Sabendo de tudo que estava acontecendo, alguém relata para ele e diz: esse homem é de Gate, esse homem é campeão de guerra, nunca perdeu uma guerra, esse homem tem quase 3 metros de altura, e não tem um homem Israel que se predispõe a lutar com ele. Davi disse: quem é este circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Eu irei, aleluia, e sairei contra ele, e em nome do Senhor dos exércitos. Não é em nome de Davi, mas é em nome do Deus que separou a Davi. Davi disse: eu irei. Foi, e Deus foi com Davi. Por quê? Porque Deus achou quem Deus estava procurando: um homem segundo o seu coração. Amém, queridos? Que Deus abençoe a nossa juventude.